Bom dia, meus irmãos amados, a paz do Senhor, mais uma vez aqui estamos na presença do Senhor, agradecendo a Deus por esse dia que se raia, esse dia que se comece. Bom dia a todos os irmãos, Não está orando, meus irmãos, só está entregando essa palavra na mão do Senhor, que Deus falou no meu coração ontem no culto, e eu vim pesquisar mais um pouco mais, incrementar ela um pouco mais. Deus me revelou algumas coisas que devemos estar fazendo, na presença do Senhor. Senhor Deus, o Pai grande, Senhor Deus eterno, seja o teu nome. Senhor Deus, o Pai, venha perdoar os nossos pecados primeiramente, meu Senhor Deus, o Pai. Venha estar trazendo, meu Senhor Deus, o Pai, de Ti, Senhor Deus, o Pai, cada vez mais e mais podemos estar na Tua presença e adorando e engrandecendo o Teu nome. Senhor Deus, o Pai, porque Tu és poderoso, meu Senhor. Pai, fala, Senhor Deus, ao coração dos Teus servos, dos Teus filhos, Senhor Deus, através dessa palavra. E que Tu venha, meu Senhor Deus, o Pai, Senhor Deus, o Pai, preenchendo cada vez mais e mais os nossos corações. Senhor Deus, ó Pai, que possamos estar, Senhor Deus, nos alegrando na Tua presença. Toma, Senhor Deus, ó Pai, tudo aquilo que for falado aqui, não venha ser falado de mim, mas sim de Ti, meu Senhor Deus, ó Pai. E que o Espírito Santo, meu amigo, venha estar aqui, Senhor Deus, nos conduzindo a minha língua, a minha boca, e eu não posso estar falando nada de mim, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Rei dos Reis. Toma, Senhor Deus, o primeiro lugar, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, estava meditando aqui ontem, no culto. Deus me deu essa passagem lá em Romanos, lá em Romanos 13. Se o irmão quiser abrir sua Bíblia, conferir. E a palavra de hoje é submissão. A palavra de hoje é submissão. Autoridade, submissão, toda autoridade que é imposta por Deus na face da terra. Toda autoridade que conhecemos como nossos pais, nosso pastor, as autoridades, juiz, delegado, todas as autoridades que venham, você tem que ter a submissão. E mesmo assim você está na presença do Senhor, sendo submisso. A toda autoridade sendo correto, você está sendo submisso ao Senhor. Porque toda autoridade foi dada por Deus. Tudo foi constituído por Deus. Pai, mãe, família, pastores, autoridades dentro da casa do Senhor, autoridade no mundo, não falo no mundo, fora da igreja. E muito principalmente, meus irmãos, temos que reverenciar. Temos que ter submissão. E o texto ali me diz o seguinte, eu vou ler para os irmãos entenderem. No caso é Romanos 13, 1 e 2. Todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem fora, por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus. Instituiu, e aqueles que assim procederem trazem condenação sobre a si mesmo. Olha o que Deus fala, meu irmão. Olha o que Deus fala. Todo aquele que se rebelar contra a autoridade que Deus constituiu traz condenação a si mesmo. A gente tem as autoridades, quando a gente é filho de pai e mãe, quando a gente é casado, a mulher, a autoridade é submissão ao seu marido. A gente tem que, quando a gente é filho, submissão aos nossos pais, submissão às autoridades dadas, juiz, promotores, delegado. Quem serve o quartel, tem as suas autoridades dentro do quartel, dentro da sua base, Quando a gente é aluno, tem as autoridades dos professores dentro das salas de aula. Então, irmãos, são coisas que Deus instituiu para estar na nossa liderança, nos ensinando. Se nós repararmos, a gente aprende muito com as autoridades que Deus constituiu.
né? A gente aprende muito com essas autoridades. E olha o que a Bíblia me diz. Que uma certa feita, Arão e Noemi repudiaram a atitude de Moisés. Arão e Noemi criticaram, murmuraram contra a atitude de Moisés. Olha o que Deus faz. Chama os três à tenda do concerto, entra os três na presença do Senhor e Deus fala a Moisés face a face, fala com eles face a face. Pelas murmurações dele contra Moisés, que era servo do Senhor, um líder colocado na terra como líder, Moisés, para libertar o povo de Israel. Entenda uma coisa: toda autoridade que Deus coloca na tua vida, respeite-a, seja submisso. Por quê? Quando você é submisso, você está fazendo a obra do Senhor mesmo assim. São coisas instituídas por Deus. Às vezes pecamos no mínimo detalhe, meus irmãos. Temos murmurado por mínimo detalhe. Às vezes teu casamento não está dando certo, mulher. Às vezes teu casamento não está dando certo porque você quer bater de frente com teu marido. Olha uma coisa, Deus colocou ele na tua vida para que vocês venham ser um com o outro. É uma só carne. É uma só carne. A gente tem as autoridades no colégio, aluno. Tem autoridade no colégio, são as professoras dentro de aula. Veio para te ensinar, meus amados. Presta atenção, filho, filha, esposa, marido. Toma conta da tua esposa. Merece um cuidado especial, porque Deus instituiu ela para tu cuidar, para tu ensinar. Pais, mães, vocês são autoridade na mão dos seus filhos. Vocês são autoridade na mão dos seus filhos. Seu filho não tem que fazer pirraça e você cumprir não o que ele quer, não. Você é autoridade, ele tem que te respeitar. Ele tem que te respeitar. Deus te constituiu como autoridade na vida dos seus filhos. Toma posse dessa autoridade que Deus te deu. Isso aí já é dado por Deus. Filhos, respeite sua mãe e seu pai para que seu dia se prolongue. Irmãos, voltando à passagem de Moisés. Ali, Arão e Miriam murmuraram contra Moisés. Olha o que o Senhor Deus faz. Pega Miriam e bota ela com lepra. Depois dessa murmuração dela contra Moisés. Então, o que Deus me ensina, meus irmãos, que toda autoridade temos que ser respeitada. Temos que aprender com aquela autoridade que você está tendo ali na tua vida. E ela aprendia com Moisés. Olha como um adorador um líder faz, com autoridade e conhecimento da palavra do Senhor. Às vezes você está se rebelando contra o teu pastor, falando mal da tua liderança, dentro da igreja. E teu pastor está ali orando por você, abençoando você, justificando a Deus. Olha o que Moisés faz, vai na presença do Senhor, ora para aquilo não se proceda na vida de Miriam. Olha o que o Senhor Deus faz, retire ela do arraial durante 7 dias, depois ela voltará e ela estará sã. Ela teve lepra por 7 dias, depois ela voltou à perfeição, pela oração de Moisés. Antigamente a gente tinha os valores, né, de respeitar os mais velhos, porque eram mais pessoas mais vividas, né? Hoje em dia não, havendo de respeito com os mais velhos, com teu pai, com a tua mãe, com teus avós. Respeite com o teu professor. Respeite o teu pastor, homem de Deus, que está na frente da liderança desse rebanho. Irmãos, é uma palavra muito linda, submissão. Quer ser grande? Seja submisso primeiro. Deus vai te colocar em lugares altos.
Deus vai te colocar em lugares altos. Olha o que Deus fez com José. José foi submisso. José não entendia o que estava passando, os irmãos deles vinham. Era submisso ao seu pai, honrava o seu pai com as suas atitudes. Tanto que ele veio no sonho, revelou aos seus pais. Abre a tua visão, meu irmão. Abre a tua visão. Ó, José foi para ser o submisso. José foi para ser submisso. Outra submissão que eu falo para os irmãos, Davi foi ungido rei por Samuel. Foi ungido rei por Samuel. E poderia ter ali matado Saul, tomado posse do reino. Mas ele era submisso à autoridade que Deus tinha dado a Saul como rei. Ele era submisso e tinha dado ele era submisso, ele entendia o que era submissão. Mas Davi também tinha que galgar os seus espaços. Ele teve que matar o leão, ele teve que matar o urso, ele teve que matar o gigante. Para ele teve que ser general de guerra. Ele teve que ser capitão de guerra, ele teve que ser general de guerra, ele teve que ser líder de guerra. Para até chegar a ser rei, até Saul morrer, para ele tomar posse do seu reinado. Davi era um homem submisso ao Senhor, entendia a submissão, a autoridade de Saul, mesmo ele tentando persegui-lo, mesmo ele tentando matá-lo, mesmo ele tentando buscar a vida dele de qualquer forma, porque Saul sabia a submissão que Davi tinha a Deus. Davi era adorador. Todo adorador tem que ser submisso, meu irmão, à autoridade que está na frente dele. Uma coisa que eu vejo como submissão tão grande, na passagem de Ziclac ali, em Samuel, 1 Samuel 30, Davi é tão submisso que Davi pede ao sacerdote. Ele entende a autoridade do sacerdote para buscar a estola sacerdotal. São detalhes, irmãos, na vida do crente que tem que ter. Ele vai ao sacerdote, ele poderia ter ido e pegar. Ele era rei, ele era ali, ó, general de guerra. Davi já era famoso, mas Davi sempre foi humilde, sempre teve seu coração humilde. Sempre teve um entendimento da submissão de Deus, com as coisas de Deus. Irmãos, é o que eu passo para os irmãos, a gente tem que ser submisso à vontade do Senhor. A gente tem que ser submisso à vontade do Senhor. Deus está preparando para você te colocar lá no topo, lá em cima, por cabeça. Mas primeiro a gente tem que galgar as submissões, os degraus das escadas da nossa vida. Os degraus das escadas da nossa vida. Não seja como Miriam, que murmurou e depois o líder teve que orar por ela. E a presença do Senhor como submissão ao Senhor, entendendo a submissão, entendendo o castigo que Deus deu a ela. E ali ainda teve piedade, Deus teve piedade dela. Deixou ela afastada por sete dias fora do arraial, separado. A gente sabemos que a tradição judaica, quem estava com lepra tinha que ser separada e não viver mais conjunto com o povo. Não viver mais junto com o povo. E Deus separou por ela por 7 dias. Irmãos, não caia na rebeldia. Filho, não caia na rebeldia. Não desobedeça teu pai e tua mãe. Não desobedeça teu pai e tua mãe. Não desobedeça. Aluno, não desobedeça tua professora. É a autoridade instituída por Deus na tua vida. Honra teu pai e tua mãe para que teu dia se prolongue na terra. Honra a tua professora para que as coisas tu venha aprender aquilo que tu tem que aprender. São coisas básicas, meu irmão.
A gente deve autoridade ao Senhor. A gente deve submissão ao Senhor, a todas as autoridades. Se a gente desrespeitar um policial, hoje a autoridade colocada na terra, se a gente desrespeitar ele, um delegado, a gente é preso. A gente vai pagar pelo castigo que a gente fez por não ser submisso. Entenda uma coisa, os juízes, se a gente desrespeitar os juízes hoje, a gente será submisso. A gente tem que ser submisso. A gente é preso por desacato da autoridade. A gente é preso. Entenda uma coisa, meus irmãos. Submissão. Deus te colocará lá no topo, como fez com Davi. Ele foi submisso a toda a autoridade que Deus tinha dado a Saul. Ele foi submisso. Ele teve 3 chances de matar Saul e nenhuma delas ele fez. Ele provou lá: eu tive chance de te matar, ó rei. Eu tive chance de te matar, ó rei. Eu tive chance de te matar, ó rei. Irmãos, não seja rebelde com o teu pastor, porque tu vai pagar um preço muito alto. A tua rebeldia possa te levar a lugares muito profundos, mas não com Deus. Mas não com Deus. Você pode virar aí, cavalo de Satanás. Cavalo de Satanás. Entenda uma coisa: toda autoridade que Deus colocar toda autoridade que Deus colocar na tua vida, seja submisso ao teu patrão, ao teu supervisor, ao teu coordenador. Seja submisso. Seja submisso. No teu trabalho, vai ter sempre uma liderança acima de você. Seja submisso para que Deus te honre. Não seja rebelde, não crie rebelião dentro da casa do Senhor, no teu trabalho. Não fale mal. Não fique de fofoquinha. Não fique de ladainha. Não fique murmurando pelos cantos, como Miriam fez. Não só Miriam, mas assim como Arão também. Arão e Miriam murmuraram. Irmãos, entenda uma coisa: toda submissão vai te levar em lugares altos com Deus. Toda submissão vai te levar em lugares altos com Deus. Um fato lindo de submissão a gente vê de Jesus. Veio na terra, sabia todo o propósito que havia no coração de Deus. O único que sabia o propósito de Deus na terra era Jesus. E Jesus era submisso. Toda vez Jesus ia buscar entendimento com o papai. De toda a passagem, se a gente for ler, toda cidade que Jesus entrava, ele se separava para orar, para buscar o Senhor, para entender o propósito do papai, para conversar com Deus, entendendo o propósito de papai, entendendo o propósito do papai, entendendo o propósito de papai. Ele ia orar, ele ia buscar, até que chegasse. Ele já sabia que Judas ia trair ele, mas olha o que ele faz: Senhor, se dependesse de mim, afasta-se de mim esse cálice. Se fosse minha vontade, afasta-se de mim esse cálice. Mas mesmo assim, faça a sua vontade na minha vida. A submissão de Jesus foi coisa linda. Mas olha o que Deus dá. Olha o que Deus dá a ele. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que o teu nome será glorificado na face da terra. Pela submissão de Jesus. Deus tem sempre algo maravilhoso para te botar, meu irmão, para colocar na tua presença. Se a gente for submisso ao Senhor, entender os propósitos da palavra, do que Deus quer conosco na obra. Irmãos, entenda uma coisa: em toda submissão Deus colocou, Deus só exaltou Daniel. A submissão de Daniel ao Senhor. Daniel entendia que ele tinha que ser submisso à autoridade. Daniel entendia. Mesmo assim ele podia: não, eu sou servo de Deus,
E eu não aceito. Mas ele ficou ali com Nabucodonosor. Até entender. Para tu ver, olha o que Deus fez na vida deles. Jogou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Jogaram. O quarto homem da fornalha apareceu. Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel eram servos do Senhor e eram submissos. Porque eles não podiam se prostrar. Porque eles não podiam se prostrar a outros deuses. Não se prostre a outros deuses. Mesmo assim, se essa autoridade for do rei. Seja submisso ao rei dos reis. Seja submisso ao rei dos reis. Todo joelho só se dobrará a Jesus de Nazaré. Todo joelho só se dobrará a Jesus, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nossa submissão tem que ser a Jesus, meus amados. Ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Irmãos, que essa palavra entre no teu coração e você entenda o reino de Deus. A gente tem que ser submisso, sim, às autoridades que Deus se colocaram, mas não seja submisso a Satanás. Não aceite palavras vãs de Satanás que não tem autoridade de nada na tua vida. Se tu tem aliança com o Senhor, Satanás já perdeu. Se tu tem aliança com o Senhor, Satanás já perdeu na tua vida. Não deixa que ele venha se montar na tua e te fazer de cavalo, como ele chama aí os servos dele, que são meu cavalo. Irmãos, entenda uma coisa. Ele pode ter até poder, mas autoridade ele não tem sobre a tua vida. Autoridade ele não tem sobre a sua vida. E não se rebelie, porque rebelião é coisa dele. Não se rebelie contra ninguém. Porque quando você está se rebeliando, você está agindo de forma que Satanás quer. E Deus vai te cobrar por isso. Assim como cobrou a Miriam. Como cobrou a Judas. Entenda uma coisa, meus irmãos. Como cobrou a Nabucodonosor. Como cobrou a vários outros. Na sua rebeldia, na sua rebelião. Entenda, jovem, adolescente, né, criança. Entenda uma coisa. Temos que ser submissos à autoridade que botou nas nossas vidas. Nossos pais, nossas mães. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem. São coisas dadas por Deus. As autoridades instituídas pelo Senhor, você está honrando o Senhor, você está sendo submisso ao Senhor. Entenda, Senhor, entenda, meus amados. Jesus tem o melhor para a gente. E a gente tem que ser submisso à vontade dele. Jesus mandou falar, fala na autoridade que ele te deu. Mas se ele mandar tu calar, também cala, guarda, porque ele está cuidando daquilo que é teu. Pela honra e a glória do teu nome, meus amados. Fique com Deus e que essa palavra possa entrar no teu coração. A paz.